No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. O início de tudo, entendendo a criação. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Esta frase inicial da Bíblia estabelece um fundamento para a nossa fé, existência e a soberania de Deus. A palavra hebraica para criou é bara, que implica numa criação a partir do nada, destacando o poder absoluto de Deus. Este versículo nos ensina sobre o Deus eterno e todo-poderoso, capaz de criar tudo sem pré-matéria. Ele é o iniciador de tudo, o que fornece uma base segura para nossa confiança nele. João capítulo 1, versículo 1 a 3, reforça esse conceito ao identificar Jesus como a palavra ativa na criação, mostrando a unidade e a ação trinitária desde o princípio. Aplicando isso à nossa vida, somos chamados a reconhecer a autoridade de Deus e descansar na sua capacidade de criar e sustentar. Isso nos desafia a confiar nele em todos os aspectos de nossa vida, sabendo que o mesmo poder que criou o universo está à disposição para nos guiar e proteger. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis, capítulo 1, versículo 2. A formação do mundo e a presença de Deus. O estado inicial da terra após a criação divina estava sem forma e vazia, coberta por trevas e águas. Este versículo retrata o caos primitivo antes de Deus ordenar e estruturar o cosmos, com o Espírito de Deus pairando sobre as águas, pronto para trazer vida e ordem, sublinhando a ausência de estrutura funcional antes da intervenção divina. O Espírito de Deus pairava sobre as águas, sugere um movimento ativo, como uma mãe águia cuidando dos filhotes, indicando o Espírito Santo preparando a criação para receber vida, energia e forma. A escuridão sobre o abismo representa a ausência de luz, que é a primeira obra de ordenação de Deus, transformando o vazio em um cosmos organizado. Esse versículo ressalta a onipresença e a soberania de Deus, que mesmo sobre o vazio, tem o controle e o poder de criar. Isso é ecoado em João capítulo 1, versículo 1, onde o Verbo, Jesus, também está presente no princípio, trabalhando juntamente com o Espírito. Na nossa vida, esse versículo nos encoraja a reconhecer que, mesmo nos momentos de caos e vazio, o Espírito de Deus está conosco, pronto para criar algo novo. Isso nos ensina a confiar na soberania de Deus e a esperar por sua restauração e renovação em qualquer área de nossas vidas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Gênesis capítulo 1, versículo 3. A luz que dissipa as trevas. É o primeiro gesto de Deus que rompe o sem forma e vazio do versículo 2. No hebraico, a frase é curtíssima. Djehior Bahior, haja luz e houve luz, e já carrega a teologia do restante da Bíblia. Deus cria pela palavra, não por esforço ou conflito. Palavra que faz existir. O verbo disse, Vaiomer, indica a vontade soberana que se torna realidade no instante em que é pronunciada. Não há mediação material pré-existente ou resistência. A fala divina é eficaz por si mesma. E isso revela um Deus cujo querer basta para ordenar o caos. Luz antes dos luzeiros. Essa claridade não é o sol,
que só aparece no quarto dia. É uma luz primordial, sinal de que a presença de Deus ilumina antes mesmo de haver astros. Na Escritura, luz sempre contrasta com trevas, traz ordem, revela, dá vida e aponta para a natureza do próprio Deus. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. 1 João, capítulo 1, versículo 5. Assim, Gênesis, capítulo 1, versículo 3, já introduz o conflito central entre luz e escuridão que percorre toda a história da salvação. Reflexão espiritual. Se a criação começa com a irrupção da luz na escuridão, a vida com Deus começa quando essa mesma palavra nos alcança. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, brilhou em nossos corações, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. O versículo nos convida a deixar que a palavra criadora de Deus fale sobre as áreas informes da nossa existência. Medos, confusões, culpas, confiando que, onde ele diz haja luz, a luz acontece. É um chamado à fé prática, ouvir, acolher e viver na claridade que ele mesmo inaugura. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Gênesis capítulo 1, versículo 4. A luz e as trevas, revelando a harmonia divina. Vem logo depois do comando, haja luz. O versículo tem dois movimentos que na leitura religiosa revelam tanto o caráter de Deus quanto o padrão da sua obra. Deus contempla e avalia. O verbo viu, vaiar, não indica surpresa, mas uma observação atenta, quase contemplativa. Deus examina o que acabou de criar e o aprova. Dizer que era boa, Tov, não é só elogio estético. Tov carrega sentido de adequação, funcionalidade e bondade moral. A luz cumpre exatamente o propósito para o qual foi feita, e isso reflete a natureza do próprio Criador. É Deus afirmando que aquilo que procede dele traz ordem, beleza e benefício. Separação que organiza, logo em seguida, separou Deus a luz das trevas. O verbo hebraico vayavdel aponta para um ato decisivo de estabelecer limite, fronteira. Não se trata de criar duas substâncias rivais. Trevas são a ausência de luz, mas de impor ritmo e distinção. Dia e noite, claridade e obscuridade passam a ter lugar próprio. Essa divisão inaugura a ordem cósmica. Sai-se do caos do versículo 2 para um universo estruturado. Sentido espiritual. Na linguagem bíblica, luz e trevas rapidamente ganham densidade simbólica. Luz fala de verdade, revelação, vida e presença de Deus. Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. 1 João, capítulo 1, versículo 5. Trevas evocam confusão, ocultamento e mal. Ao separar, Deus estabelece um paradigma que atravessa toda a Escritura. A distinção entre bem e mal, conhecimento e ignorância, comunhão e afastamento. É o mesmo princípio que ecoa em João capítulo 1, versículo 5. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. E na vocação dos que creem, noutro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Efésios, capítulo 5, versículo 8. Reflexão para a vida. Se Deus olha para a luz e a declara boa, Ele nos convida a aprender a avaliar o que fazemos à luz do seu padrão. De bondade, não pelo simples utilitarismo, mas pela conformidade
com o propósito divino. E ao separar luz e trevas, ele nos ensina que viver na claridade exige discernimento e limites. Escolher a verdade, acolher a revelação, permitir que a luz de Deus dissipe áreas de sombra no coração. Assim como no princípio, a palavra que cria é seguida pelo olhar que aprova e pela mão que organiza, também na experiência de fé. A luz que recebemos pede para ser reconhecida como boa e guardada em separação do que obscurece. E chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã, o primeiro dia. Gênesis capítulo 1, versículo 5. O primeiro dia, luz e trevas. Depois de criar a luz e separá-la das trevas, versículos 3 e 4, Deus dá nome às duas realidades, dia e noite. E encerra a obra com a fórmula tarde e manhã, primeiro dia. No pensamento bíblico, nomear é exercer senhorio. Ao chamar, Deus estabelece identidade e função para a luz e a escuridão, mostrando que ambas pertencem a Ele e cumprem um propósito dentro da sua ordem. Sentido espiritual. Luz e trevas não são apenas fenômenos físicos, carregam um peso simbólico. Luz fala de presença, revelação e vida. Trevas, de ausência e ignorância. Ao nomear e separar, Deus ensina que a vida com Ele tem ritmo, períodos de recolhimento, tarde e noite, e de atividade, manhã-dia, e que Ele é Senhor de ambos. O dia é teu e a noite também é tua. Conforme Salmos 74, versículo 16. Reflexão para a fé. O primeiro dia lembra que toda nova etapa começa quando Deus chama e organiza o que estava informe. Assim como Ele fechou o primeiro ciclo com tarde e manhã, Ele continua conduzindo nossos dias, trazendo luz às áreas escuras, dando nome, sentido, ao que antes era confuso, e nos convidando a viver no ritmo que Ele estabeleceu. Trabalhar a luz e descansar confiantes na noite, porque ambos estão sob o seu domínio.